E aí, galera, tudo bem? Professor Kleber Pinho, Direito Constitucional. Hoje, nossa segunda super dica de Direito Constitucional. Vamos falar sobre inviolabilidade do domicílio. Vamos lá? Olha só. Primeiro ponto, quais os fundamentos nós temos a respeito disso? Primeiro ponto, lembra, nós estamos trabalhando direitos fundamentais, título 2 da Constituição. Título 2 da Constituição, capítulo 2, direitos e deveres individuais e coletivos, ok? Vamos lá para o inciso 11, lá para o inciso 11 e vamos trabalhar isso. Olha só, quais são os fundamentos da inviolabilidade? Quais são os fundamentos da inviolabilidade do seu domicílio, da sua casa? Olha só, Magna Carta Libertatis 1215, ok? Ela trouxe essa ideia da primeira proteção, primeira geração que falam isso, que é a proteção à propriedade, foi a primeira que trouxe isso. Depois, nós temos os princípios da dignidade da pessoa humana, princípio da dignidade da pessoa humana. Terceiro, o próprio artigo 5º, inciso 11, e eu tenho o Código Penal no artigo 50 que trata do crime de violação de domicílio. Vamos lá, vamos aos aspectos, vamos direto ao ponto. Olha só, o que você tem que saber? Tem que decorar o inciso 11 da Constituição. Tem que decorar o inciso 11 da Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento. Sem o consentimento. Sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Veja comigo, imagina uma situação, eu lá em casa marco um churrasco com todos os meus alunos que estão vinculados no YouTube. Olha só, todos os alunos vinculados no meu YouTube estão inscritos, eu mando o convite no privado e falo, vem aqui para casa. Vem aqui para cá comer o churrasco. E aí nós estamos lá preparando um grande churrasco para todo mundo lá, eu cortando a carne com aquele macacão maravilhoso do Flamengo, né, que eu tenho lá em casa, cortando aquela picanha, preparando para você, cerveja à vontade, refrigerante à vontade. Veja, isso nunca vai acontecer, tá? Isso nunca vai acontecer, isso é uma situação hipotética, nunca vai acontecer, ok? E eu cortando a carne lá e toca meu interfone. Toca o interfone. Fala, doutor Kleber, tem um policial aqui com um mandado judicial aqui, e olha no relógio, meia-noite. Olha no relógio, meia-noite. Eu vou até o portão lá. Qual que foi o problema aí? Ah, doutor, tem um pessoal querendo entrar para fazer a prisão de um rapaz que está na sua festa. De um rapaz que está na sua festa, tem que ser preso. Está com o mandado judicial, meia-noite. Eu pego o mandato e olho. Meu cunhado. Meu cunhado, ele mesmo, né? Tá assistindo esse vídeo agora. Meu cunhado. Falei, cara, meu cunhado, ele é menino arteiro, né? 2 da manhã, eu falo pro policial, pode entrar. Pode entrar. Pode entrar e faz a prisão. E eles vão e fazem a prisão do meu cunhado. Ok? Nesse caso, diga vocês, a prisão é legal ou ilegal? Legal? Ilegal? Vamos ver a questão? Vamos trabalhar? Depois de responder essa questão? Vem comigo, olha só. Então, qual que é a ideia de casa? A primeira ideia é qual que é a ideia de casa? Casa é domicílio, é a projeção individual da intimidade, é a projeção territorial da privacidade do homem. É a projeção do meu território, da minha privacidade, é a ideia de domicílio. Preste atenção, domicílio para a Constituição, ela tem uma interpretação mais ampla. Inclusive, vai estar lá no artigo 150, parágrafo 4º. Lá no artigo 150, parágrafo 4º, o Supremo entendeu isso, por uma decisão do ministro Celso de Mello, ele ampliou o conceito de casa. Muito comum em prova isso, viu? A Constituição Federal adotou o princípio de uma interpretação extensiva de casa. Quer ver? Vem comigo, olha só. Então, a ideia é o seguinte, a casa não é só aquela inviolável. Nós temos a ideia da interpretação que eu falei para vocês, do ministro Celso de Mello, ele trouxe essa ideia no conceito mais amplo. E aí eu tenho as seguintes situações. Olha só. A primeira, casa é qualquer compartimento habitado. Qualquer compartimento habitado. Quando eu digo qualquer, é qualquer compartimento mesmo. Estou falando de uma casa fixa, uma casa móvel que eu estou falando, um trailer, um motorhome, um barco um barco onde eu tenho ali uma residência. Tudo isso é ideia de casa, viu? Um metrô abandonado, um abrigo abaixo da ponte, um viaduto mesmo sendo público, uma parte majoritária da doutrina fala que é considerado casa para aquela pessoa que está ali desabitada morando ali embaixo. Está morando embaixo daquele viaduto, ok? Então, a ideia do conceito é qualquer compartimento habitado, mais amplo. Além disso, eu tenho que qualquer aposento ocupado, de habitação coletiva, ainda que pouco período de tempo. Ainda que pouco período de tempo, eu tenho a ideia de casa, de domicílio. Por exemplo, um hotel, um quarto de motel, eu tenho uma parte hotel, uma pensão, tudo isso é considerado casa para a Constituição. Quer ver? Tem mais. E olha só, além disso, isso aqui é muito importante. Muito importante. Qualquer compartimento privado não aberto onde você exerça a sua profissão. Veja, tem que ser fechado, não pode ser aberto. Tem que ser fechado, não pode ser aberto. Imagina que o professor está dando aula aqui, chega um mandado de prisão. Ah, não, aqui é meu domicílio. Não, aqui é um ambiente aberto. A ideia que a Constituição fala é, por exemplo, um escritório de advocacia.
Um escritório, um consultório médico, onde eu exerço uma profissão, ela seja fechada, onde eu ali exerço, é considerado casa, mas aberto não. Aberto não. Então, fechando, qualquer espécie de casa, ambiente ocupado coletivamente, ou compartimento privado, onde eu exerço a minha profissão. Beleza? Então é amplo o conceito de casa. Professor, bolé de caminhão. O Supremo já decidiu. Bolé de caminhão, por exemplo, se estiver parado, é considerado casa. Se tiver envolvimento, não é considerado casa. Beleza? O que mais eu tenho para vocês? Então nós temos o primeiro ponto. Nós entendemos o que é casa. Entendemos o que é casa. Agora a ideia é que para entrar na minha casa, tem que ser com a autorização do morador. Sem a minha autorização, eu só vou poder entrar na casa do cidadão com as hipóteses legais. A autoridade policial só vai poder entrar na casa do cidadão só com as hipóteses legais. Mas com a minha autorização, a pessoa pode entrar a qualquer momento, qualquer situação. Aquele exemplo que eu te disse. Chegou o policial, eu falei, pode entrar e realizar a prisão do meu cunhado. Ele vai lá e realiza a prisão do meu cunhado. Nesse caso, a prisão é legal ou ilegal? É legal, porque eu sou morador e eu autorizei. Mas eu trouxe para vocês aqui algumas situaçõezinhas que você tem que ficar esperto. Algumas hipóteses tem que ficar esperto. Quer ver? Olha só. Quem é o morador para autorizar a entrada? Quem que é o morador? É a pessoa que é o dono da casa, é o proprietário, ou quem está na posse do imóvel? Aí você fala, se você me disser que é o proprietário, então se eu estiver alugando uma kitnet, por exemplo, nunca a autoridade policial vai poder entrar na minha casa. Eu vou falar para ele, ó, vai buscar o dono da casa que mora lá em Curitiba, e aí ele autorizando, você pode entrar na minha casa. Veja, não vai dar certo, não vai encaixar. Eu nunca vou conseguir cumprir um mandado judicial. Nesse caso, a Constituição, a doutrina majoritária fala que tem que ser quem tem a posse ou a propriedade. A resposta vai ser quem tem a posse ou a propriedade, ok? Quem tem a posse ou a propriedade do imóvel. Beleza? Que mais eu tenho, professor? Em um condomínio como o meu, lá é um condomínio vertical lá em casa, um condomínio vertical. A autorização de um dos condôminos supra a negativa da entrada? Exatamente. Se um dos condôminos não autoriza, lá na portaria da entrada, né? Aí eu falo assim, porque no condomínio todos ali são proprietários. Chegou na portaria lá, eu quero entrar. O Kleber não deixou. Um condômino fala assim, não, eu autorizo. Está tranquilamente positivada a possibilidade da entrada. Muito discutida na doutrina. A parte da defensoria, quem faz esse concurso de defensoria, combate muito esse posicionamento. Ela fala assim, não, você o direito individual, mas para a majoritária ela fala que a possibilidade, porque no condomínio todos são donos, todos têm autorização. Nesse caso, a autorização da entrada dele será possivelmente possível, ok? Tá? No caso de edifícios ou condomínios, cada morador tem o direito de vetar a entrada ou permanência de pessoas em sua unidade, bem como nas áreas comuns. Se todavia houver autorização de outro condômino ao acesso à área comum, a entrada estará autorizada e não existirá crime, por exemplo, de invasão de domicílio. Beleza? Guardamos isso daí. Vamos evoluir. Que mais? Se minha esposa fala, entra, e eu falo, não entra, como é que fica? O que prevalece? A minha vontade ou a vontade da minha esposa? Professor, é o homem que manda mais. Nada a ver, nada a ver. Nesse caso, o que vai prevalecer? Vai prevalecer o direito à inviolabilidade ou a permissão de entrada? Vai prevalecer o direito à inviolabilidade, ok? Então, o direito à inviolabilidade, ele permanece. A negativa, fala assim, deverá prevalecer a negativa. Não, não entra, não entra. Beleza? O que mais que eu tenho para vocês? Olha só. No caso de divergência entre os filhos e os pais, óbvio, quem manda é o pai. Se o filho falou entra e o pai falou não entra na casa. Mas, professor, e se o filho for dono da casa? Aí é outra história, quer ver? Eu trouxe essa resposta, olha só. Em caso de divergência entre os pais e filhos, prevalece a determinação dos pais, exceto se a residência for de propriedade de filho maior de idade. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Nós conhecemos o que é a casa para a Constituição, vimos as situações da autorização de entrada, vimos duas hipóteses, e agora mais uma última hipótese. Se, por exemplo, o empregado autorizar, supre a minha vontade, a minha empregada fala, não, pode entrar. Supre a minha vontade de falar assim, não entra? Não. Os empregados não têm essa autonomia, viu? Os empregados não têm a autonomia de liberar a entrada numa situação de uma autorização de entrada numa residência para cumprimento de um mandado judicial, ok? Beleza? Agora sim, nós vimos as hipóteses em que vimos o que é casa,
Vimos as hipóteses onde eu autorizo, e quando eu autorizo, a pessoa entra em qualquer momento, em qualquer razão, qualquer circunstância, e não há crime de violação do domicílio, e a prisão, tecnicamente, será lícita. Mas aí, existe a possibilidade das entradas, onde eu vou entrar na sua casa, as permissões, sem a sua autorização, tá? Cuidado, as provas têm utilizado essas hipóteses de um nome de mitigação. Mitigar é diminuir, mitigação ou relativização da inviolabilidade do domicílio. Cuidado. Quais são as hipóteses de mitigação ou relativização das hipóteses do domicílio? Vamos ver as 4 agora. Vamos ver as 4 hipóteses, ok? Nessas 4 hipóteses, eu posso entrar na sua casa sem o seu consentimento. Caso nós vimos hipóteses, agora eu vou entrar sem o seu consentimento. Primeira hipótese, flagrante delito. Flagrante delito que está estabelecido lá no 302 do CPP. Agora eu vou lá no CPP. Lá no CPP e traz as hipóteses de flagrante de delito. Olha só, eu tenho, quando considera-se flagrante de delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Nesses 2 casos, eles chamam de flagrante próprio, tá? Eles chamam a doutrina de flagrante próprio. E eu tenho embaixo, é perseguido logo após, cuidado, logo após a prática do fato, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração penal. Isso aqui é o chamado de flagrante impróprio. Toma cuidado. É essa daqui que cai na prova. É essa que na prova pergunta o seguinte: fulano de tal é uma perseguição do bandido, o bandido pulou o muro da casa, sei lá, da mãe, da tia, do papagaio, porque da casa dele. A pergunta é, a polícia pode pular atrás e realizar a prisão na casa dele? Pode. A perseguição permite isso. Professor, a perseguição é aquele negócio de 24 horas? Não existe esse papo de 24 horas, tá? Esse papo de 24 horas é mito, tá? Mito urbano. Ah, comete o flagrante, você some daqui 24 horas para você volta. Não. Por exemplo, se existir a hipótese de perseguição, se estiver realizando rondas atrás desse sujeito, quando encontrar com ele, vai ser preso em flagrante. Quando está na captura, a polícia está fazendo diligência para achar aquela pessoa e vai realizar a prisão, é flagrante. Ou então há hipótese ainda de crimes permanentes. Crimes permanentes que perpetuam no tempo. Exemplo, o sequestro. Ou melhor, a extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, por exemplo, o cara sequestrou a pessoa e pede resgate, tá, mas 24 horas eu vou me apresentar. Negativo, a perpetuação do crime continua ainda no tempo. Então fica tempo, não existe esse papo 24 horas, ok? Pode durar dias, o STJ falou, não precisa nem ser ocular, não precisa nem estar vendo a pessoa, pode estar durando dias até para a realização da prisão, e se quando pegar, é prisão em flagrante. E o último é o chamado flagrante presumido, é encontrado logo depois com instrumentos de armas, objetos, papéis que façam presumir se ele é o autor da infração. Flagrante delito não tem erro, flagrante delito é a primeira hipótese, não tem erro. Próxima situação, evitar desastre. Eu posso entrar na casa do cidadão para poder salvar a vida dele, para evitar o desastre, um incêndio? Sim. Sim, é claro. Primeiro ponto, antes de tudo, é um chamado estado de necessidade. Estado de necessidade é quando a pessoa está em risco, um perigo atual, né, de sofrimento digamos, um prejuízo, a pessoa vai morrer e vou lá e salvo ela. Estado de necessidade. E o estado de necessidade pode ser até putativo. Eu imagino que está acontecendo aquilo, entra na casa dele e não está acontecendo nada. Nesse caso, assim mesmo, eu não respondo por um crime de violação do domicílio e nem por um prejuízo material que eu causar à vítima. Por exemplo, destruo os imóveis lá pensando que está pegando fogo lá. Imaginamos isso. O evitar desastre e prestar socorro é a mesma ideia. É a mesma ideia, mesmo sentido. Então, voltando. Flagrante, prestar socorro e evitar desastre. Que mais? E o último mais importante de todos, não menos importante, 3.4, nós temos a hipótese de autorização judicial. Veja, grava, não existe na Constituição a palavra autorização policial. Te faço um desafio. Tenta achar na Constituição o termo autorização policial. Busca lá. Se você achar, você me avisa. Se você achar, você me avisa. Não existe. O que nós temos na Constituição é uma autorização judicial. Autorização judicial. Então, para que eu possa entrar na casa do cidadão sem a sua autorização, tem que ter uma autorização judicial, ela tem que ser feita durante o dia. O conceito de dia e noite é um conceito com critério físico-astronômico, ou seja, não existe horário das 8 às 17, não existe isso. É um critério do amanhecer ao entardecer, da alvorada ao crepúsculo, ok? Então, não existe um intervalo determinado de 6 a 18. Se apareceu na prova um numeral 6 a 18, está errado, ok? Beleza? Cuidado, autorização judicial. Beleza, nós batemos as 3 hipóteses, as 4 hipóteses que podem acontecer. Mas aí, essa agora vem com a resposta da minha pergunta que eu abri essa aula, na aula anterior, né? Inclusive, se você não assistiu a aula, clica aqui do lado no finalzinho, você vai poder baixar e assistir a aula anterior, ok? Nossa aula anterior. E eu perguntei no finalzinho dela, falei, gente, a polícia pode entrar à noite para poder implantar escutas ambientais? Aí você fala, professor, você acabou de me explicar que à noite não pode, é só durante o dia, não é? Com autorização judicial, sim, tem uma exceção, tá?
O Supremo, analisando uma situação onde o advogado, ele fazia parte da associação criminosa, ele fazia parte da organização criminosa, e o escritório à noite estava vazio, ele autorizou a entrada de uma equipe policial para instalar escutas ambientais. Ah, pessoal, ambiental coloca na planta. Não, cabeça. A ambiental que está falando no ambiente. E foi plantada escutas nesse ambiente. Foi implantada escuta nesse ambiente, ok? E aí foi questionado o Supremo, mas e aí? E a inviolabilidade? O Supremo falou assim, nesse caso, pode. Nesse caso, pode, ok? Então o Supremo botou essa tangente. E mais recente ainda, mais recente agora, o Supremo também falou, esse aqui é o inquérito policial, tá? Escuta ambiental, plantada no período noturno, em escritório de advocacia, isso é a resposta disso para vocês. Volta um pouquinho no anterior, que nesse daqui, a ideia do ano retrasado, o Supremo tangenciou. Ele falou, você pode entrar na casa do cidadão, o policial pode entrar na casa do cidadão se ele tiver numa situação que ele realmente acredita ser uma situação de flagrante. É uma outra hipótese. A polícia pode entrar à noite sem que seja flagrante, mas se ele, imagina o seguinte, o policial viu, olhou o ambiente lá dentro e falou, está acontecendo um crime lá dentro, vamos entrar. E eles entram e averiguam lá dentro. Só que ele vai ter que encontrar o flagrante. Porque se não encontrar esse flagrante, poderá ser considerado o quê? Uma punição administrativa ou até o crime de violação do domicílio. Beleza? Evoluindo. Aqui eu falei do STF, entrada no período noturno, essa é eu falei da escuta ambiental, próximo. E aí eu volto só, como que já caiu isso em prova? Olha só, como já caiu em prova. No TRF, em 2009. Suponha que por determinação judicial tenha sido instalada escuta ambiental. Olha como foi a prova, olha como o CESP é maligno. Ele copiou a decisão da jurisprudência do STF e colocou na prova. No escritório de advocacia de Pedro para apurar sua participação em fatos criminosos apontados em ação penal. Nessa situação hipotética, se essa escuta foi instalada no turno da noite, quando vazio, estava o escritório em tela, eventual prova obtida nessa diligência será ilícita. Certo ou errado? Errado. A prova é lícita, porque o Supremo já tinha decidido isso anteriormente. Veja como é a maldade do examinador. Como é a maldade do examinador. Ele vê a jurisprudência e joga na prova. Toma cuidado com isso, hein? E tem uma questão, olha só. Tem o artigo 200 do CTN, e já vi questões, não vamos resolver questões no material de apoio, tem questões aí a esse respeito, falando assim, a autoridade tributária pode entrar na casa da pessoa, paralisar buscas. Não pode, viu, gente? A autoridade tributária não pode, é só com o juiz. Só com o juiz, com a autorização do juiz, que pode ser realizado qualquer mandato. Fora isso, não é possível. Esse artigo, inclusive, ele não foi recepcionado, ou seja, ele não foi admitido depois de 88. Falou, ó, esse artigo aí, 200 aí, não vale nada. Não vale nada, ok? Porque vai contra a Constituição Federal, ok? A resposta é essa, que não, o STF não admitiu. Então, a autoridade administrativa, tributária, não pode entrar na sua casa sem uma autorização judicial durante o dia, ok? Beleza, o que mais eu tenho para vocês? Recentemente, semana retrasada saiu isso. Semana passada saiu isso, a respeito do tráfico. O STF, em 2004, falou assim, ó, cuidando-se de crime de natureza permanente, o tráfico tem depósito, por exemplo, a prisão do traficante de sua residência durante o período noturno não constitui prova ilícita, beleza? Mas, recentemente, agora, em 2017, 2 semanas atrás, o STJ falou, na mera instituição da da eventual traficância praticada pelo recluído, embora pudesse autorizar a abordagem policial em via pública para averiguar, ele estava com substância entorpecente, ok? O policial foi e averigou. Não configura por si só justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio sem o conhecimento do morador, que deve ser mínima e seguramente comprovada sem determinação judicial. Veja, nesse caso aqui, o cara foi feito uma revista, e como acontece muitas vezes, você está assistindo televisão, aquele programa de polícia lá, como é que chama aquele programa de polícia? Polícia 24 horas, fala assim, caiu a casa, vamos lá para sua casa, o carro algemado, e fala, vamos lá para sua casa ver o traficante, vamos lá. Aí o cara fala assim, normalmente você vê o cara fala assim, não, você não pode entrar na minha casa porque tem que ter autorização judicial, né? Você nunca vê isso sendo filmado, o cara nunca fala isso. Normalmente o cara acaba cedendo, né? Fala, vamos lá. E vai e autoriza a entrada. Nessa situação, o cara não autorizou, e o policial foi feita a revista e encontrou a substância entorpecente. Nesse caso, a doutrina entendeu, o STJ falou que essa prova era ilícita, que não tinha determinação judicial, ok? Contrapondo a ideia do Supremo. Então, o STJ pensa de uma forma que não pode, e o STF falou assim, se for possível, pela natureza permanente, pode entrar e realizar a prisão, que ela é legal. E aí, como é que fica? Quem vale? STF ou STJ? Prova objetiva, CESP, e se a prova for lá, vai falar o STF, posicionamento do STF. Se for uma dissertativa, aí é para você nível hardcore, STJ, você tem que colocar os 2 posicionamentos. Beleza? Tranquilo. Finalizando nossa aula, olha só, eu tenho que falar para vocês sobre o crime de violação do domicílio. Existe o crime de violação do domicílio. Se tudo isso que eu falei
entrar na casa da pessoa, a casa com aquela ideia de extensão que eu falei para vocês, nas situações, hipóteses que você autorizou, ou nas hipóteses que você não autorizou, nas 4 hipóteses legal, se todas essas hipóteses você não obedeceu, você entrou na casa da pessoa sem autorização legal, você comete de cara o crime de violação do domicílio. Isso se você não cometer outro crime, porque o crime de violação do domicílio é um crime de mera conduta. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente contra a vontade expressa ou tácita de quem tem direito em casa alheia ou em suas dependências. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Esse crime, normalmente, ele é considerado crime de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado naturalístico, não exige. A mera configuração, mero cara da pessoa entrar ou permanecer clandestinamente na casa, já configura o crime de violação do domicílio. Normalmente ele é absolvido. Normalmente existe o princípio da concussão. O cara entrou na casa e cometeu um furto, aplica-se o furto. Apenas o furto e não a violação do domicílio, ok? Mais uma coisinha sobre violação. Olha só. Ele protege o crime, a tranquilidade da vida doméstica. Não se trata de delito que protege a posse ou propriedade. Não é crime contra o patrimônio. Cuidado. Violação do domicílio não é crime contra o patrimônio. Posto que não há considerado crime se o cara entrar na casa abandonada ou desabitada. Se o cara entrou na casa abandonada ou desabitada, não existe violação do domicílio, porque não é crime contra o patrimônio. E é muito comum em prova lá de penal, colocar na lista lá, é crime contra o patrimônio. Letra A, violação do domicílio. Errado, não é, ok? Beleza? Que mais? Crime de mera conduta, ele consuma-se no exato instante que está realizado o crime de violação, na hora que a pessoa entra na casa ou permanece. E que mais eu falo para vocês? Tem uma jurisprudência. Imaginamos a seguinte situação. A amante, né, a esposa vai chamar o amante para dentro de casa, para ali ter relação sexual com ele, ok? Para trair o marido. Nesse caso, o amante que entrou na casa é violação do domicílio? A jurisprudência do STF já julgou isso, falou assim, ó, o STF entende que não há crime na entrada do amante da esposa infiel no lar conjugal, com o consentimento daquela na ausência do marido para fins amorosos. Ou seja, o Ricardão pulou a cerca, entrou na casa, consumou atos libidinosos com a esposa, não é violação do domicílio, ok? Fica esperto, olha só, o que mais tem para você? Qualificadora do crime. Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, qualifica o crime. A pena passa de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Ou pessoa, se o cara lesionar, machucar a pessoa, ele responde pela lesão e pela violação. Que mais? Causa de aumento de pena. Aumenta-se a pena de 1/3, toma cuidado, se o fato é cometido por funcionário público fora dos casos legais ou com a inobservância de formalidades estabelecidas por lei ou com abuso de poder. Beleza? Esse é o crime de violação do domicílio, que eu passei um raio-x para você dele, e eu tenho ainda que cuidar que não há o crime de violação do domicílio em casa alheia ou suas dependências durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar a prisão, é que nós vimos que é a hipótese, o cara pode entrar na casa com mandado judicial. Então não é crime de violação. A qualquer hora do dia, no caso, quando algum crime estiver ali sendo praticado ou na iminência de o ser. Flagrante delito, ok? Flagrante delito permite a possibilidade de entrar na casa sem autorização legal. Beleza, aí não há crime de violação. Quais são os efeitos penais? Agora eu vou lá no processo penal, para poder fechar a aula com chave de ouro. Quais são os efeitos? O cara entrou na casa de forma indevida, o que eu faço? Prisão em flagrante. Lavra-se o ato de prisão em flagrante pelo crime de violação do domicílio. Isso se não constituir crime mais grave, ok? Que mais, professor? E a prova que foi ali, por exemplo, se eu cumpro o mandato e realizo uma prova que foi realizada de forma indevida, sem autorização judicial, essa prova ilícita deve ser o quê? Desentranhada, porque o nosso ordenamento jurídico não admite prova ilícita, ok? Beleza? E aí eu tenho o último ponto, olha só, último ponto eu vejo para você. A Lei 13.301/2016 possibilita ao agente de controle de epidemias, entrar em residência, entrar de forma forçada numa casa que tem, por exemplo, focos de indícios de chikungunya, de mosquitos da dengue, né? Mosquito Aedes aegypti, que pode causar várias doenças. Hoje é possível, tá? O artigo 1º dessa lei estabelece que na situação de iminente perigo à saúde pública, é possível a entrada forçada na casa do cidadão para realizar essa situação de imunização e não fere o princípio da inviolabilidade do domicílio, ok? Beleza? É só por isso mesmo. Outros slides é só complemento, mas esse que eu disse para vocês. Então, fechando a aula de hoje, vamos lá. Princípio da violabilidade do domicílio, dignidade da pessoa humana, é a esterilização
territorial da privacidade da pessoa. Nós vemos que a casa é uma interpretação mais ampla, um escritório de advocacia pode ser considerado uma casa. Nós vimos que só nas hipóteses legais, sem a minha autorização, a pessoa não entra, mas com a minha autorização, a pessoa entra. Em uma briga entre marido e mulher, quem fala, a mulher fala entra, e o marido fala não entra, o que prevalece é a negativa. Daí nós vimos as 4 hipóteses legais, que a pessoa pode entrar sem essa autorização. Flagrante, desastre, prestar socorro, ou durante o dia, por determinação, fala para mim, fala determinação judicial. Cuidado, durante o dia, por determinação judicial. E aí nós vimos as hipóteses. Se não cumprir isso, nós temos o crime de violação do domicílio, nós vimos todas as situações de violação do domicílio e as suas consequências. Beleza? Agora é com você. Inscreva no nosso canal aqui agora, para você baixar o material dessa aula. Se você não assistiu a aula ainda, a aula anterior, clique aqui, assiste a nossa aula, já baixe também o material da aula anterior e fique esperto já para o nosso próximo encontro. Te pergunto, se você for convocado para trabalhar no tribunal do júri, e você fala, quem julga é só Deus, você suscita essa ideia, essa escusa, essa desculpa de consciência religiosa. Pergunto, ainda assim, você vai ser obrigado a servir no tribunal do júri? Você vai ser obrigado ou você vai ser dispensado? Quer ver essa resposta? No próximo vídeo a gente vai responder, ok? Um abraço, até mais.